hoje eu fui convidada aqui para falar um pouco sobre Deep Learning e eu escolhi o tema Deep Learning, mitos e verdades. E eu vou explicar por quê ao longo do início da apresentação. Mas, antes de tudo, eu queria só dar uma breve introdução de quem sou eu. E até, não é à toa isso, é para mostrar em que ponto da minha vida eu comecei a trabalhar com Deep Learning e como que eu evoluí nisso também. Bom, eu fiz graduação em Sistema de Informação na Estadual da Bahia e eu me juntei a um grupo de pesquisa na área de robótica. Então, eu trabalhava com inteligência artificial de robôs autônomos, que não tinha nada a ver com Deep Learning, mas a gente usava um pouquinho de Machine Learning. Então, eu venho pegando as bases de Machine Learning desde aquela época, mais ou menos 2011. Aí eu fiquei trabalhando nesse grupo mais ou menos até 2013, quando eu fui fazer intercâmbio. Lá no intercâmbio eu trabalhei com processamento de sinal. Eu trabalhei com morcegos, áudio de morcegos. Então, eu fazia o processamento do sinal do áudio dos morcegos para detectar espécies que viviam num determinado ambiente. Eu fiz até um joguinho, que é esse joguinho que a gente chamou de Midnight Snack, que era para conscientizar crianças. Então, nesse joguinho, eles aprendiam que nem todo mosquito chupa, nem todo morcego chupa sangue, mosquito chupa, e que tem morcego que come inseto, tem morcego que nem todo morcego passa doença, todas essas coisas. O resultado final do meu trabalho no intercâmbio foi o processamento dos sinais, ou seja, a gente detectou as espécies de morcego na região da Costa Rica e o joguinho para conscientizar as crianças da região, porque lá era uma reserva de morcegos. Daí por diante eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar com robótica, com machine learning, e quando eu entrei no mestrado, que foi em 2016, aí eu comecei a trabalhar com deep learning. Mas percebam que eu já tinha uma base de machine learning que veio comigo desde 2011 e isso me ajudou muito nesse processo. Então, nesse meio do caminho, teve o meu canal Peixe Babel, que eu tenho com a Virgínia, que apresentou mais cedo aqui no Dev Day. Tem outros projetos de divulgação científica, como Chopp Consciência, a gente leva a ciência para a mesa do bar, Quatro Curiosos, que é um podcast onde a gente fala de curiosidades em geral, mas sempre dando uma enfiadinha em divulgação científica, qualquer coisa que a gente faz. Agora eu estou como aluna de mestrado do DCC e eu fui recém-contratada como professora substituta. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Eu venho trabalhando com Machine Learning há muito tempo, mas Deep Learning só desde 2016. Então, enfim, eu estou passando muito rápido os slides. Só para dar uma contextualização, eu vi até que a Thanos, que apresentou mais cedo, ela fez uma apresentação de Deep Learning um pouco parecida com essa que eu estou fazendo, porque isso ajuda muito a gente entender onde que está concentrado, em que escopo que está concentrado o Deep Learning. Muita gente acha que Deep Learning é sinônimo de inteligência artificial ou sinônimo de Machine Learning, quando, na verdade, não é. Deep Learning é uma pequena parte de aprendizado de máquina que, por sua vez, é uma pequena parte de inteligência artificial. Então, esse boom que a gente tem de Deep Learning, apesar de ser uma coisa muito grande, se trata de algo que é uma área muito específica. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um conhecimento que é específico, é muito útil, muito poderoso, mas é um conhecimento específico, mas que ganhou popularidade, ganhou a mídia e todo mundo tem falado disso agora. Não é à toa. Esse Deep Learning é uma metodologia muito popular por ela ser, como dizem, né, universal. Ela serve para muitas coisas. Então, a gente tem Deep Learning sendo usado nas principais redes sociais, nas principais lojas online, para recomendação de conteúdo, para personalizar a sua experiência na internet. Com Deep Learning, você consegue criar perfis de usuário e saber o que o usuário espera daquela experiência na sua página. Então, quando você acessa um site tipo Booking.com, as coisas que você está vendo não são à toa. Você está vendo coisas que uma rede, um processo de machine learning acha que é o que você quer ver, que você tem mais chance de comprar. Quando você faz uma pesquisa no Google, a minha pesquisa no Google não é a mesma da minha mãe. Eu costumo usar muito esse exemplo da palavra manga. Quando a minha mãe pesquisa manga no Google, vem o benefício da fruta. Quando eu pesquiso manga, vem site de mangá. Então, não é a mesma coisa. A experiência na internet de cada um é única. E, hoje em dia, em grande parte, por causa dessas redes de Deep Learning. Além disso, você tem uma das aplicações mais clássicas, que é trabalhar com imagens, né? Você tem redes específicas que conseguem fazer classificação. Então, aqui em cima, a gente tem um exemplo que é do site de Stanford, é um curso de Stanford muito bom, quem quiser ver, o CS231. Eles mostram essa animação bonitinha das camadas rede, fazendo classificação, as probabilidades. E essa é uma aplicação muito comum do Deep Learning, é uma das mais populares até, que é a classificação de imagens.
Além disso, a gente teve uma aplicação recente, foi acho que em junho talvez, onde a NASA pela primeira vez usou Deep Learning para encontrar novos planetas. Então, eles pegaram dados que estavam lá dando mole há muito tempo e falaram assim, pô, a gente é incapaz de processar esse tanto de dado na mão, mas a gente tem essas técnicas de Deep Learning que estão funcionando muito bem. Vamos tentar? Tentaram e encontraram 2 novos planetas com os dados que eles já tinham guardados e que não iam ser capazes de processar, pelo menos não na mão, né? Não tão cedo. E eles conseguiram encontrar 2 novos planetas. Só mais um exemplo, uma coisa que está ficando muito popular recentemente é sintetização de conteúdo, de imagens, de vídeos. Então, eu dei esses 2 exemplos, que é o que as pessoas costumam gostar mais. Do lado esquerdo, você tem o original, né, que no caso de cima é um modelo de corpo. Você gravou alguém dançando, por exemplo, aqui em cima, e você tem um modelo do corpo da pessoa, e do lado direito, essa pessoa que parece real, na verdade, são movimentos sintéticos. Essa pessoa provavelmente gravaram um vídeo dela parada, só que esses movimentos de dança são todos sintéticos com base no modelo do corpo. Então, essa moça ela não está dançando. Essa moça gravaram um vídeo dela parada e sintetizaram esses movimentos no corpo dela. Tudo isso usando Deep Learning. O mesmo para o cavalo aqui embaixo. A imagem desse cavalo, você treinando um modelo, que são os modelos generativos adversariais, você consegue transformar esse cavalo numa zebra. Você consegue isolar muito bem a região do cavalo e transformar ele numa zebra. Então, transferência de estilo, sintetização de conteúdo, você consegue fazer as mais diversas aplicações com Deep Learning. E aí vem, eu não sei se eu vou ter som, mas é porque eu gosto muito desse exemplo para mostrar. Não sei se vai ter som aqui. Mas o que ficou muito famoso recentemente foi o deepfakes. Não sei se vocês já ouviram falar. A esquerda é a atriz original e a direita colocaram o rosto do Nicolas Cage nela. Aí basicamente, a gente tem esse resultado. É muito bom. Tipo, ele consegue pegar as rotações do rosto, consegue pegar as sutilezas do movimento. Fica uma superposição porca no rosto dela, sabe? Aí ela vai até quase que o refrão da música. Mas não fica uma superposição porca. Então, deepfakes ficou muito famoso quando fizeram aqueles vídeos fake com as atrizes de Hollywood. Fizeram vídeos de conteúdo adulto com o rosto de atrizes de Hollywood, usando uma metodologia parecida com essa, só de superposição de faces. Então, isso já entra no assunto de fake news e tudo mais, que eu já não vou entrar, mas também usa Deep Learning. E é modelo de prateleira, que você pode encontrar na internet e fazer você mesmo. E, por fim, o último que eu queria mostrar foi uma coisa recente da Google, que foi a Google Duplex, que faz ligações para você. Faz ligações por você, né? Não para você. Mas o que vocês vão ver agora é uma IA conversando com uma pessoa de verdade, assim que eu conseguir. Aqui, deixa eu ver se consigo. Aqui. Aqui é uma IA. Aí, enfim, quem quiser ver depois, a Google se gabou muito desse resultado, porque eu não sei se vocês conseguiram perceber, quem tem um conhecimento melhor do inglês talvez tenha conseguido, essa moça que está no telefone, ela tem sotaque chinês. E isso era muito difícil de capturar. Obrigada, Aninha. Isso era muito difícil de capturar, porque o sotaque atrapalhava os modelos de processamento de linguagem natural. E a Google separou esse como um dos melhores resultados, porque ele conseguiu ter uma conversa super natural com uma mulher com sotaque chinês. Então, tem coisas muito interessantes, tipo vícios de linguagem, quando as pessoas falam em inglês, elas têm vícios de linguagem que foram incorporados também. Então, a rede fala, tá bom, ela fala essas coisas. Então, é muito interessante como eles conseguiram, com um modelo recente, fazer um processamento de linguagem natural tão bom, uma sintetização de voz tão boa, que chega a se confundir com uma pessoa real. Então,
o que, afinal, é Deep Learning? Por que, que eu escolhi esse tema Deep Learning, mitos e verdades? Porque a gente tem um problema muito sério com coisas que popularizam, e principalmente coisas que as pessoas não entendem direito, que é boato, que é... Eu não consigo escolher uma palavra melhor, mas as pessoas falam bobagem sobre o que elas não conhecem. Então, a mídia pega a palavra Deep Learning e fala assim, ai, robô acredita em Deus, robô faz isso, faz aquilo, sendo que não tem absolutamente nada a ver. Então, eu decidi escolher um tema que fosse para mostrar, olha só o que de fato é Deep Learning, como é só um modelo estatístico, como é só um método matemático que funciona muito bem, mas que não passa de mais um modelo matemático. Então, basicamente, esse slide é para mostrar isso, o que a mídia pensa que é exterminador do futuro, é o fim do mundo, quando, na verdade, são só bibliotecas e linhas de código. Então, basicamente, eu fiz esse slide, eu vou passar para o final dele, que é para explicar a diferença do Machine Learning tradicional e do Deep Learning, só para contextualizar todo mundo, para todo mundo saber do que eu estou falando. As técnicas de aprendizado de máquina, em geral, elas são divididas no processo de extração de características e treinamento de algum modelo. Então, a gente tem essas duas áreas no Machine Learning tradicional que são meio que divididas. Você tem a parte de extração de características, onde tem um programador que vai chegar lá e falar, tá, meu problema é a detecção de cachorro, então beleza, o que é importante? É importante pegar a orelhinha, nariz, olho, o programador que interfere nesse conhecimento. Então ele vai escolher características de cor, características de forma, porque ele sabe que aquilo é importante para o problema. Se ele estivesse trabalhando com texto, por exemplo, ele escolheria, sei lá, a frequência de palavras. Então, você precisaria ter um especialista no domínio para conseguir fazer a parte de extração de características. E você tinha uma outra etapa separada, que era o treinamento do modelo, que ainda é, né? Eu estou falando no passado, mas ainda é o treinamento do modelo, que pode ser um modelo de classificação, um modelo de regressão, clusterização, enfim. Você pegaria essa sua característica e passaria num modelo definido na literatura. O seu modelo seria tão bom quanto a sua característica. Então, o papel de característica acabava sendo muito importante na área de machine learning. Sendo que o que a gente tem agora é uma única estrutura que faz as duas coisas. A gente tem uma rede neural que, ao mesmo tempo, aprende as características relevantes do seu problema e treina um modelo, seja de classificação, regressão, depende do problema. Então, você substitui duas etapas separadas por uma única etapa que faz as duas coisas e funciona muito bem. E aí eu escolhi esse tema justamente para mostrar o que é mito e o que é verdade sobre a área de Deep Learning. Vamos lá. O primeiro mito, que eu já estou dando spoiler que é mito, é que a tecnologia é nova, sendo que não é. A história do Deep Learning, na verdade, é muito bonita até, muito interessante, como teve várias idas e vindas, e como coisas históricas como o inverno da inteligência artificial foi um pouco influenciado até pela tecnologia da época de redes neurais. O primeiro modelo neural foi proposto em 1943, há muito tempo atrás. Essas duas pessoas, o McCulloch e o Pitts, eles propuseram um modelo baseado no cérebro humano, nos neurônios dos seres humanos. Um modelo muito simples, que operava entradas, fazia um somatório com as entradas, ativava e pronto, um modelo muito simples, que na época não estourou tanto, né? Porque era um modelo muito simples, mas era uma boa proposta. Então, o que a gente teve foi a proposta de um modelo neural, foi lá e melhorou e propôs um perceptron capaz de aprender. Então, você teve pequenos avanços na área de redes neurais a partir dessa proposta em 1943. Só que a gente chegou num ponto, mais ou menos ali em 69, 70, que alguém falou assim, peraí, esse negócio que vocês estão propondo parece legal, mas só resolve problemas linearmente separáveis. E, eu não quero isso. Então, a gente chegou num ponto ali, que foi o inverno da IA, que em grande parte foi porque o pessoal olhou esses modelos de redes neurais e falou assim, que bom para vocês, isso a gente não quer. Porque, por exemplo, o problema do Shor, para quem sabe, o Shor da lógica mesmo, você só consegue separar ele com um modelo não linear. Então, esse foi o exemplo clássico do Deep Learning quando disseram, isso aí não é tão útil quanto vocês estão dizendo. E aí a gente teve um período onde morreu o assunto, pouco se falou sobre isso. Basicamente é isso. Perceptrons são muito lineares. Vamos mais profundo. E, a partir daí, surgiram modelos com múltiplas camadas. A partir de 86, se eu não me engano, foi proposto um modelo multicamada, com backpropagation, mas começando a fundamentar as redes como a gente conhece. Foi mais ou menos nos anos 80.
E aí o problema do Shaw ficou para trás, porque agora com mais camadas a gente resolve qualquer problema, e quando eu digo qualquer problema, vocês vão ver por quê. Esse problema ficou para trás e a gente andou, e a gente chegou onde a gente chegou hoje com esses modelos que começaram lá em 1940, então não é tecnologia nova. Mas é certo dizer que popularizou recentemente. Além desses pequenos passos que a gente teve ao longo do tempo, de bota mais camada, ensina a aprender, propõe o backpropagation. Além dessas coisas, você também teve dois fatores importantes, que foi hardware, que hoje a gente tem GPUs maravilhosas, inclusive eu estou fazendo propaganda de graça para a NVIDIA aqui, ela não está me dando nada. E a gente tem muito dado também, porque a internet ela é uma ferramenta assim absurda para nos dar capacidade de produzir dados. Então, você tem vídeos sendo upados por segundo no YouTube, você tem gente produzindo conteúdo, você tem todo tipo de processo automático ou, sei lá, pessoas, populações fornecendo dados, redes sociais e tudo mais, que faz com que a gente consiga treinar modelos como modelos deep, que precisam de tantos dados. Na maioria dos casos, a gente vai ver aqui. Então, eu avancei pra caramba. Então, popularizou recentemente, a gente tem uma série de arquiteturas. Isso é um ponto relevante também, porque a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas apesar de dizerem que é um modelo universal, resolve tudo, não sei o quê, na verdade a gente tem diferentes redes, diferentes células, cada uma especializada num tipo de problema. Então, quando você fala de deep learning, não é que você vai pegar uma caixa que vai fazer classificação de texto e, ao mesmo tempo, clusterização. Não, você vai ter uma rede especializada em cada coisa diferente. Outro mito é que é difícil trabalhar com deep learning. Isso eu considero que é um super mito, principalmente hoje em dia, porque a gente tem framework à torta e à direita. A gente tem framework liberado pela Google, pelo Facebook, pela Amazon, pela Microsoft. A gente TensorFlow e PyTorch, que hoje em dia tem tutorial até nunca mais. Então, dizer que é difícil, sendo que a gente tem um framework onde com 14 linhas você cria um tão simples, quer dizer, cria um modelo com um código tão simples. Então, dizer que é difícil, não é. Se você conseguir aprender a usar bem os frameworks, e para isso tem modelos pré-treinados e tem tutorial, até perder de vista, você consegue sentar no computador e, se você tem noção de programação, menos de meia hora você está colocando alguma coisa para rodar, sem brincadeira nenhuma. Tem muito modelo pronto, tem modelo de detecção, tem modelo de reconstrução 3D, tem modelo que roda em celular. Então, meio que não tem como dizer que é difícil. É só você sentar, ver alguns tutoriais e já começar a entender. E por que eu digo começar? Porque, apesar de eu dizer que é difícil, é um mito, é verdade que a matemática é avançada, se você quiser entender o baixo nível. Isso eu não posso mentir. Então, o que acontece? Se você quiser usar coisas prontas, eu quero fazer uma classificação aqui para resolver meu problema, tal, é super fácil. Agora, se você quiser, eu quero propor uma nova metodologia, aí vocês vão ter que botar o chapeuzinho de cálculo e estudar para caramba para conseguir entender como é que elas funcionam. Então, tem esses dois universos. Você quer usar ou você quer propor coisas novas. Num caso é fácil, no outro não é tão fácil assim. Só serve se tiver muito dado. Deep Learning é conhecido como o modelo para quando... muita gente fala isso erroneamente. Deep Learning é para quando você tem muito dado. Como quem diz que, se você tiver pouco dado, nem olha para ele, não vai servir, quando não é verdade. Então, meu objetivo com essa apresentação foi colocar o máximo de memes de Inception possível. Mas a gente tem essa ideia que muitos dados para analisar, a gente tem que usar Deep Learning. Não. Às vezes você tem pouco dado, mas você pode fazer, por exemplo, data augmentation, que é aumentar os seus dados. Então, você pega uma única imagem, você rotaciona, você borra, você muda o contraste, escala, iluminação, projeção. E agora, de uma imagem, você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De uma imagem, você tem 7, com pequenas modificações. E pode parecer bobo, mas isso aumenta muito a capacidade da sua rede de generalizar. Então, nada diz que não pode usar com pouco dado. O que mais tem hoje em dia é redes, aliás, que criam dados sintéticos. Você pode tentar aumentar os seus próprios dados, ou você pode usar uma coisa chamada transfer learning.
Na última vez que eu fiz essa apresentação, eu pensei num exemplo muito bom. Realmente é difícil você aprender um segundo idioma se você não tem noção nenhuma dele. Aprender chinês é muito difícil. Mas eu já tive a experiência, por exemplo, de quando eu aprendi francês, eu já sabia inglês e português, e com esses dois conhecimentos foi mais fácil aprender francês. Mas chinês eu não tenho conhecimento nenhum. O mesmo acontece com transfer learning. Se você tem um domínio que é próximo do e você tem bons modelos treinados nesse domínio, os seus poucos dados podem ser muito úteis se você transferir esse conhecimento. Você pega um modelo em outro domínio, ajusta para o seu domínio e vai funcionar muito bem. Então, eu não estou dizendo que é sempre a melhor escolha, inclusive até o próximo mito, mas se você tem pouco dado, você pode sim usar o Deep Learning. O correto de se dizer é que ele se beneficia de muito dado. Porque esse gráfico maravilhoso, tá? Parece que foi feito à mão, e de fato foi feito à mão, mas foi um dos caras mais influentes da área que fez, então quem sou eu para reclamar? Esse gráfico só mostra que métodos tradicionais de machine learning chega um ponto que não adianta você tacar mais dado que eles não vão melhorar. Então, você tem os métodos tradicionais e redes neurais por tamanho, pequena, média e grande. Você pode ver que quanto maior a sua rede, mais ela se beneficia, melhor é a performance dela quando você adiciona mais dados. Então, é correto dizer que modelos DeepSeek se beneficiam de muito dado. Se você tem muito dado, é possível, não estou dizendo que sempre vai ser, mas é possível que seja uma boa escolha usar um modelo DeepSeek. E aí vem outro mito que é sempre a melhor escolha, porque é essa bala que mata tudo e faz tudo, quando não é. Aí tem outro meme, não tenho certeza se eu tenho que usar DeepSeek. É sempre a melhor escolha, eu gosto de usar esses exemplos, e muita gente questiona quando eu uso black box para falar de Deep Learning, que é uma caixa preta, porque eu já tive uma discussão imensa com um matemático, de que você não pode dizer que é uma caixa preta só porque você não entende, não sei o que, tal. Bobagem, porque o que eu estou querendo dizer que é caixa preta, na verdade é porque você não tem muitas ferramentas para conseguir entender o que seu modelo quer dizer. Porque agora a gente está começando a ter modelos que te permitem enxergar o que os neurônios estão enxergando, o que os neurônios, com base em que eles estão tomando decisões. Mas eu também já tive a oportunidade de conversar com um cara do I3E, que ele é do Conselho de Ética, e ele falou que um dos objetivos deles, quando eles forem definir premissas, né, para desenvolvimento de inteligência autônoma, é não permitir deep learning. É uma das propostas que ele quer fazer, porque a falta de possibilidade de você intervir, entender a tomada de decisão dele, pode ser um problema. Imagine, por exemplo, que você coloca uma babá para cuidar do seu filho, e por alguma razão ela decide, eu estou pensando em algum exemplo bobo qualquer, sei lá, dar remédio a mais para ele. Como é que ela usa um modelo DeepSeek para tomar essa decisão? Como é que esse modelo, por que ela deu mais remédio para o meu filho? Sei lá, você pode tentar, você tem artifícios para descobrir isso, mas não é tão transparente quanto a gente gostaria que fosse. Então, é sim uma caixa preta nesse aspecto, e é preferível usar modelos que vão te dar mais transparência, como a gente está tendo hoje em dia. Hoje em dia está tendo muito trabalho em entender o que essas redes estão decidindo. Aí tem também para trabalhar com vídeos, que só recentemente a gente está tendo bons modelos para trabalhar com vídeo, mas por muito tempo era um grande problema para Deep Learning. E tem o fato de, às vezes, ser um canhão para matar uma formiga, porque modelos Deep eles são muito custosos em recurso, em tempo de treinamento e tudo mais. Então, eu estava conversando até com uma amiga minha hoje, que às vezes um modelo estatístico vai resolver o seu problema e você está querendo usar uma rede por causa, sabe? Porque não vai ser sempre assim. O que é correto dizer, que eu falei mais cedo, é que é um aproximador universal. Existe um teorema, eu deixei até a referência aqui, os slides vão ficar disponíveis depois, que uma rede neural com apenas uma camada escondida é suficiente para representar qualquer função. Aí vem o mais, né? Mas a camada pode ser inviavelmente grande e pode falhar em aprender e generalizar corretamente. Então, o que você tem? Você tem uma estrutura que consegue aproximar qualquer função, seja ela linear ou não linear, mas ela pode ser inviável. Então, resolve tudo, mas na verdade não resolve. Mas, basicamente, é por isso que falam que é universal, porque você consegue resolver os mais variados problemas usando a mesma metodologia, mas, de novo, com células diferentes, com redes diferentes, mas com o mesmo princípio.
Esse eu gosto de falar principalmente em lugares onde eu vou dar uma introdução de Deep Learning, para quem nunca ouviu falar antes, porque eu detesto esse termo quando dizem de qualquer técnica de Machine Learning, Deep Learning, que entende o dado. As pessoas elas pegam um conceito muito errado quando você diz que entende o dado, porque entender o dado é ver uma imagem de cachorro e pensar que ele é fofinho, pensar que você pode ensinar truque para ele, pensar que ele pode ser guia de cego ou ter medo de um cachorro. Entender é semântica. E Deep Learning não tem isso de, eu vi um cachorro, então ele é fofinho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com encontrar a melhor representação, só isso. É encontrar, sei lá, um ponto no espaço vetorial que melhor representa aquele dado. Não tem nada a ver com entender o dado. Por isso que quando você vê situações como essa, não sei se vocês lembram ou se viram da TAI, era uma IA para twittar. A Microsoft fez uma IA para aprender a twittar com o pessoal da internet. E aí ela me vai e posta a frase do Donald Trump, porque ela encontrou muitas vezes essa frase, enfim, não vem ao caso. Mas ela postou isso. Aí o que eu mais vi na internet foi Microsoft cria IA xenofóbica. Não, ela não faz a menor ideia do que é isso, porque ela não entende isso. O que ela conseguiu fazer foi entender se tuita, como que escreve coisas. Por acaso isso era uma coisa recorrente e ela tuitou essa estrutura que não significa nada porque ela não tem semântica. Então, eu não gosto de usar o termo entende o dado quando eu estou falando de modelos estatísticos e deep learning. Revolucionou a área de machine learning. Tudo que eu falei até agora foi mito, mas eu considero isso verdade. Muita gente reclama comigo por causa disso, mas, enfim, eu escolhi botar isso na apresentação, porque um exemplo que eu gosto muito de usar é o desafio ImagineEdge, que é um desafio onde você precisa fazer classificação de imagens. Você tem 1000 classes de imagem, você tem para lá de 1 milhão de imagens de treinamento, e o objetivo é você classificar corretamente essas imagens. Uma vez que foi introduzido modelos DEEP, a acurácia, o desafio não existe mais hoje, porque ele foi melhorando tanto. Em 2015, ele ultrapassou seres humanos. Então, o negócio foi melhorando numa escala que hoje o desafio é quase que assim, inútil, né? Então, ele revolucionou não só no ImagineNet, mas naqueles outros fatores que eu mostrei mais cedo. Você consegue gerar dados sintéticos de uma forma que você não conseguia. Você supera a acurácia humana em diversos desafios, apesar de você ter um modelo que não é transparente e todas essas questões. Então, sim, eu considero que é uma verdade que revolucionou a machine learning, apesar de eu questionar os usos, habilidade e muitas outras coisas. E tem uma outra afirmação que dizem que é o futuro, que é a última criação do ser humano, que depois vai ter modelo DEEP, desenvolvendo modelo DEEP, não sei o que e tal. Sendo que eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente não tem como saber, ninguém tem bola de cristal, a gente não tem como saber se é o futuro ou não. Só nos resta esperar para ver se vai render mesmo, se vai deixar de ser uma caixa preta e a gente vai poder usar em todas as áreas, assim, enfim. Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem perguntas, eu estou disponível.